Olá, prezado estudante do Colégio Militar Tiradentes, tudo bem com vocês? Tudo na paz por aí? Eu espero que sim. Por aqui, professor Michael Roque, e nesta aula de hoje a gente vai revisar os principais assuntos de gramática. Isso mesmo, gramática. Então, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e, claro, a sua disposição. E por que não? Um copinho de chocolate, um copinho de Coca-Cola, um cafezinho para acompanhar e revisar essa matéria para as nossas últimas provas. Então, vamos nessa? Porque na aula de hoje a gente vai trabalhar três assuntos: os processos de derivação, vamos falar também sobre os tipos de sujeito e também os tipos de predicado. Vamos nessa então. Porque, prezados, quando a gente pensa no processo que as palavras utilizam para se formar, para serem geradas na nossa língua, existem dois processos principais que nós precisamos compreender. O primeiro processo é o chamado processo de derivação. E o segundo processo é o chamado processo de composição. E qual a diferença? Bom, quando a gente pensa no processo de derivação, a palavra que está sendo gerada, ela é originada em um único radical, ou seja, ela vem de apenas uma palavra. Exemplo, eu tenho a palavra leal. A partir de leal, eu posso criar desleal, eu posso criar lealdade. Então você percebeu que, à medida em que eu fui criando essas novas palavras, todas elas eram baseadas em apenas uma única, que já existia, a palavra leal. No entanto, quando eu penso no segundo processo de formação, a composição, o que eu vou perceber agora é que a nova palavra que está sendo criada, ela é formada por dois radicais, ou seja, por duas ou mais palavras. Exemplo, beija-flor. Olha lá, veja que para criar a palavra beija-flor, você usou duas palavras diferentes, a palavra beija e a palavra flor. Olha lá o caso do girassol. Quando você criou a palavra girassol, você usou também dois termos, duas palavras, a palavra gira e a palavra sol. Ah, bom, então é isso. Esses são os dois principais processos de formação. No entanto, para a nossa prova, a gente vai focar apenas no processo de derivação. Muito bem. Então vamos lá. Toda vez que a gente pensa no processo de derivação, nós vamos pensar em alguns processos. Vamos verificar quais são esses processos. A derivação, ela pode ser primeiro chamada de, vamos colocar aqui, prefixal. Então, a derivação, a primeira classificação dela é a chamada derivação prefixal. E o que que eu vou visualizar na derivação prefixal? A partir de uma palavra já existente, eu vou colocar um pequeno pedacinho de palavra antes desse radical, antes da palavra que já existe. Ah, exemplo. Eu tenho como palavra de origem a palavra legal. E a partir da palavra legal, eu posso criar o quê? Ilegal. Então você percebeu que eu coloquei um pedacinho antes da palavra de origem. Esse pedacinho que eu coloquei antes da palavra de origem é o que eu chamo de prefixo. E toda vez que eu incluo o prefixo, o processo de formação que foi gerado é o chamado processo de derivação prefixal. Fácil, né? Vamos ver agora a segunda classificação. A segunda classificação da nossa derivação é a chamada derivação sufixal. Então, se antes, na prefixal, eu coloquei um pedacinho de palavra
antes da minha palavra de origem, agora eu vou colocar um pedacinho de palavra depois da palavra de origem. Olha lá, vamos pensar de novo na palavra legal. E a partir da palavra legal, eu vou criar agora legalidade. Perceba, você vai percebendo o quê? Que a palavra legal, ela se manteve, certo? Mas eu coloquei um pequeno pedaço de palavra depois. E toda vez que você coloca esse pedacinho de palavra depois de uma palavra que já existe, o nome desse pedacinho é chamado de sufixo. E é a partir daí que surge, então, a derivação sufixal. Mas existem palavras em que você pode colocar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. E o processo, ele vai ser chamado então de derivação prefixal e sufixal. Colocando aqui e vai anotando. Prefixal e sufixal. Então vamos usar ainda como exemplo a palavra legal. E a partir da palavra legal, eu posso criar ilegalidade. Perceba que a minha palavra de origem, legal, ela continua aqui. Mas o que eu fiz agora? Eu acrescentei um pequeno pedaço de palavra antes e outro pedaço de palavra depois. Esse pedaço de palavra no começo é o que eu chamo de prefixo. E o que eu coloquei depois? Sufixo. Pronto. Então, se eu coloquei esses dois pedacinhos, um antes e outro depois, é o que eu chamo de derivação prefixal e sufixal. No entanto, prezado estudante, agora você tem que tomar cuidado com a próxima classificação, que é a chamada derivação parasintética. Olha lá, parasintética. Presta atenção na palavra que eu vou colocar agora aqui para você visualizar. Eu vou colocar a palavra amanhecer. Se eu te perguntar qual é a palavra de origem de amanhecer, é provável que você vai me responder que é a palavra manhã. Concorda comigo? E aí, o que a palavra amanhecer e manhã tem em comum? Esse pedaço aqui, manho, M-A-N-H. Então, agora, nós encontramos o radical da palavra amanhecer, que é a raiz, a parte mais importante da palavra. Mas você percebeu que eu coloquei o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, certo? Mas tome cuidado para você não confundir com a derivação anterior que a gente acabou de falar. Porque se você observar bem, na derivação prefixal e sufixal, se você tirar o prefixo ou o sufixo, e dependendo até mesmo os dois, a palavra continua a existir. Olha lá, se eu tiro o prefixo de ilegal, de ilegalidade, fica o quê? Legalidade. Se eu tiro o sufixo, fica o quê? Legal, né? Agora, tenta fazer esse mesmo processo na palavra amanhecer. Olha lá, se eu tiro o meu prefixo, a palavra vira manhecer. E pode até você falar assim, ah, mas existe. Manhecer não existe. Agora, piora, tenta tirar o sufixo. Se você tira o sufixo, perceba que a palavra também vai perder totalmente a noção dela. E vai ficar como? Mãe. Conclusão. Na derivação parasintética, é obrigatório o uso do prefixo e do sufixo, porque senão a palavra não existe. Pegou esse raciocínio? Vamos lá, porque nós temos ainda dois tipos de derivação para a gente comentar. A próxima derivação, ela já não envolve mais prefixo nem sufixo. É a chamada derivação regressiva.
E na derivação regressiva, o que que você vai perceber? Que a palavra de origem é um verbo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o verbo amparar. E a partir desse verbo, que é a palavra de origem, eu crio um substantivo. Então, a partir de amparar, eu crio o amparo. Muito bem. Se eu pensar, talvez, no verbo combater, vamos colocar outro exemplo aqui. Combater. A partir de combater, eu crio o combate. Boa. Então, percebeu? Na derivação regressiva, a palavra de origem é sempre um verbo. E a partir desse verbo, eu crio um substantivo. Perfeito? E a última classificação da nossa derivação é a chamada derivação imprópria. E o que que você vai observar na derivação imprópria? Primeiro, você não vai mexer na escrita dessa palavra, ela vai continuar sendo escrita da mesma forma. O que vai sofrer mudança, no fim das contas, é apenas a classe gramatical. Então, olha esse exemplo aqui. O turista viajou. Então, veja, turista é o meu substantivo, certo? Agora, olha esse outro exemplo. O aluno turista fez a prova. Quando a gente diz que o aluno é turista, não é que ele viaja muito, não, é que ele falta muito. Só que agora observa: turista está sendo ainda usado como substantivo? Não mais. Ele agora está o quê? Caracterizando o substantivo aluno. E qual é a classe gramatical que caracteriza mesmo? Isso mesmo, o adjetivo. Então, na derivação imprópria, você vai perceber o quê? Que a palavra não muda a sua escrita, mas ela muda a sua classe gramatical. Perfeito? Então, agora é aquele momento que, se você quiser, pode dar um pause nesse vídeo, vai dando uma pausa nesse vídeo, tira o print, completa suas anotações, porque na próxima tela a gente vai fazer um exercício juntos, ok? Printou, então, vamos para a próxima tela. Agora você vai fazer o seguinte: você vai dar novamente uma pausa nesse vídeo e vai tentar resolver essa questão, essas duas questões. Vamos agora à solução dessas questões. Questão número um. A palavra anoitecer é formado pelo seguinte processo de formação de palavras. Então, vamos colocar aqui a palavra anoitecer. Prezados, quando eu penso na palavra anoitecer, qual palavra que veio aí na minha cabeça? Provavelmente você já pensou na palavra noite. Agora, vamos achar o radical dessa palavra, a raiz, a parte mais importante. O que que você vai fazer? Tenta criar algumas palavras primas, ou seja, alguma família de palavras de noite. Olha o que que você pode criar a partir de noite. Noitada. Vamos colocar no diminutivo, mesmo que não seja comum. Noitinha, né? Agora, perceba, o que todas essas palavras vão ter em comum? Elas vão ter em comum esse pedaço aqui, ó, noite. Ou seja, noite, até o T, é o radical desse grupo de palavras. Então, em anoitecer, o radical é noite. Perceba, então, que eu acrescentei o prefixo e o sufixo. Mas se eu tiro o prefixo ou o sufixo, perceba que a palavra ela deixa de existir. A noite ou noitecer, essas palavras não existem. Conclusão: é necessário o uso obrigatório do prefixo e do sufixo. E se o uso ele é obrigatório, essa derivação ela é parasintética. E aí, acertou? Eu espero que sim. Vamos para o segundo caso. Segunda questão.
Imóvel, aí já te deu, inclusive, a formação dessa palavra. In mais móvel. Processo de formação de palavra, aqui chamamos. Essa tá fácil, né, pessoal? Perceba que a palavra de origem é a palavra móvel. E eu acrescentei um pedacinho antes da palavra de origem. Esse pedacinho é o que eu chamo de prefixo. Conclusão, eu tenho aqui o processo de derivação prefixal, letra C. E aí, acertou? Ótimo! Agora, a gente continua a nossa revisão indo para a parte de sintaxe. Vamos trabalhar agora com os tipos de sujeito. E a gente já sabe que o sujeito é aquele termo dentro da oração sobre o qual nós estamos falando alguma coisa. E nós temos aí algumas classificações de sujeitos. Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Quando vocês chegarem ao nono ano, a gente vai aprender outras classificações, mas nesse momento nos interessa essas cinco, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos encontrar o sujeito, mas para isso eu tenho que achar o verbo. E lembra, o verbo é como se fosse a vizinha fofoqueira. Tudo que você quer saber sobre a oração, basta perguntar a quem? Isso mesmo, ao verbo. Então, o gato dorme na rede. Achei o verbo, dorme. Agora eu tenho que achar o sujeito para poder classificá-lo. E o que que eu vou fazer agora? Bom, eu vou te indicar algumas perguntinhas chaves que você vai fazer para o verbo e achar o sujeito. Então você sempre vai fazer o seguinte: você vai perguntar o que ou quem junto a esse verbo. Vamos tentar? Olha só. Quem dorme na rede? A resposta foi o gato, boa. Então, se eu achei o gato é o sujeito. E tudo que resta é o predicado. Agora eu vou classificar esse sujeito. Para classificar o sujeito da oração, eu preciso achar o núcleo, a palavra mais importante que existe nesse núcleo. E aí, qual é a palavra mais importante? Aquela que não pode ser retirada, porque senão a frase perde todo o sentido dela. Isso mesmo, gato. Então, o gato é o núcleo do meu sujeito. E esse sujeito só tem, então, um núcleo. Se ele tem apenas um núcleo, eu chamo de sujeito simples. Simples, né? Vamos ver mais um exemplo. O gato e o cachorro brincam no jardim. Cadê o verbo? Brincam. Agora eu vou fazer aquela perguntinha que está lá no canto para gente, ó. E aí, quem brinca no jardim? A resposta foi o gato e o cachorro. Perfeito. Ótimo. Então já achei o sujeito. Preciso agora encontrar os núcleos desse sujeito. Veja que agora eu tenho gato e cachorro. Ambos são os núcleos desse sujeito. Mas agora eu tenho dois núcleos. Então, se eu passo de dois núcleos, esse sujeito virou um sujeito composto. Muito bem. Tá tranquilo? Ótimo. Então, vamos nessa. Terceiro exemplo. Estudamos para a prova. Cadê o nosso verbo? Estudamos. Boa. Vou fazer a pergunta-chave para encontrar o sujeito. E aí, quem estudou para a prova? É capaz de você me falar que o sujeito é a palavra nós, o pronome nós. Nós estudamos para a prova. E, professor, mas o nós não apareceu. Ah, ótimo. Se esse sujeito não aparece na oração, então significa que eu tenho o chamado sujeito oculto. Mas o sujeito oculto, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Então, qualquer um desses nomes equivalem ao sujeito oculto.
Então, o sujeito oculto não aparece na oração, mas você conseguiu identificá-lo por causa do verbo. Lembra? O verbo é a vizinha fofoqueira. Ele está ali dizendo, ó, ele está escondido, mas o sujeito, ele está ali. Só que agora, gente, na número 4, no exemplo 4, a gente vai ter aí agora uma observação interessante. Porque, veja, falaram mal de mim. Usei a pergunta: quem falou mal de mim? Eles. Ok. Mas quem são eles? Perceba que agora você sabe que alguém realizou a ação do verbo, mas você não consegue determinar quem foi a pessoa. Então, presta atenção. Observa que o nosso verbo, ele está na terceira pessoa do plural. E toda vez que o nosso verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem o determinante, esse sujeito agora vai ser chamado de sujeito indeterminado. Veja que no sujeito oculto ele não aparece, mas você consegue apontar o dedo, identificar quem realizou aquela ação. No sujeito indeterminado, não. Você sabe que alguém fez, mas você não sabe quem realizou a ação. Ah, falaram, bem de você. Quem falaram? Não sei. Eu sei que alguém falou, só não sei quem. Estudaram para a prova de português, tá? Quem estudou? Eu não sei, eu sei que alguém estudou. Então, esta é a ideia do sujeito indeterminado. Então, guarde isso aqui. Sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eu tenho a presença do sujeito indeterminado. E vamos agora ao último caso dos tipos de sujeito desta aula. É o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Aqui tem uma característica. Você vai identificar esse sujeito inexistente em algumas condições, e as principais são elas. Os verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, se você pensa, por exemplo, chover, trovejar, relampear ou relampejar, as duas formas estão certas, nevar, gear, tudo isso é fenômeno da natureza. Se você encontrou o fenômeno da natureza, não se preocupa, não existe sujeito, você não consegue atribuir o sujeito para esse tipo de verbo. E necessariamente o verbo ficará conjugado na terceira pessoa do singular. Então, se eu tenho o fenômeno da natureza, esse sujeito é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tudo bem? Agora, existem também outros critérios, outras situações em que você vai encontrar o sujeito inexistente. E principalmente quando você tem aí o verbo fazer, o verbo ser, o verbo haver, indicando tempo. Faz 3 dias que eu não te vejo. É 1 hora. Então, sempre que esses verbos estão indicando tempo, eles também não possuem o seu sujeito, e eles só podem ficar conjugados no singular. E o terceiro caso que nos interessa é relembrar que toda vez que o verbo haver for substituído pelo existir, o verbo haver, ele também não vai admitir o sujeito. Ele fica no singular e a oração é uma oração sem sujeito. Tudo bem? Então, deu para recordar os tipos de sujeito? Vamos fazer agora uma atividade para ver se você guardou mesmo. Vamos nessa. Então, é aquele momento em que você vai aí dar uma pausa no vídeo e vai procurar solucionar essas questões. E por aqui, vamos fazer a resolução. Questão 1. Com relação aos termos essenciais da oração, ao analisar a frase, assaltaram a padaria do português ontem à noite. Pode-se dizer que o sujeito dessa oração é. Então vamos achar o verbo. Assaltaram. Quem assaltaram? Eles, mas quem são eles? Eu não sei.
Observa que o verbo ele está na terceira pessoa do plural e eu não tenho contexto, eu não tenho um referencial para afirmar quem foi que assaltou. Então, se o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não tenho essa informação anterior, o sujeito ele é um sujeito indeterminado. Acertou? Eu espero que sim. Vamos ver mais uma questão. A identificação do tipo de sujeito está correta em letra A. Eu sou da paz. Ele está dizendo que o sujeito é oculto. Mentira. Olha o sujeito aqui. Quem é da paz? Eu. Então, não é. Sujeito simples. Letra B. Senhores bandidos podem agir sem medo de encontrar alguém armado. Ele está dizendo que o sujeito é composto. Opa! Na verdade, o que eu tenho aqui é um sujeito que ele está na terceira pessoa, mas eu tenho um contexto, né? Podem. Podem quem? Eles, os bandidos. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é um sujeito oculto. Nada de composto. Letra C. Aqui nesta residência não há armas. Ele está dizendo que é uma oração sem sujeito. Olha o que a gente acabou de falar na observação anterior, coloquei aqui na tela de novo, sobre o verbo haver. O verbo haver, se eu consigo substituir pelo existir, não existe oração e ele tem que ficar no singular. Vamos tentar substituir agora. Aqui nesta residência não existem armas. Opa, então o haver, ele é sinônimo de existir. Se ele é sinônimo de existir, então não há sujeito nessa oração e o verbo tem que ficar no singular. Oração sem sujeito, letra C de casa. E na letra D falou que estudamos durante muito tempo. Quem estudou? Nós. Só que o nós é primeira pessoa do plural. Então o sujeito é apenas oculto e não indeterminado. Pronto. Espero que você tenha acertado aí e que esteja mandando bem nessa revisão. Vamos agora para a nossa última parte desta aula, que são os tipos de predicado. E uma vez na oração que eu encontro o meu sujeito, tudo que me resta é o predicado. Então vejamos. As folhas caem no inverno. Quem que cai no inverno? As folhas. Muito bem. Então as folhas se é o sujeito, tudo que restou é o meu predicado. Ah, agora sim. Só que o predicado tem três classificações. Esse predicado, ele pode ser verbal, ele pode ser nominal e ele pode ser verbo nominal. Quando o predicado é verbal, eu encontro um verbo de ação. Você vai perceber que o verbo de ação ele dá a ideia de quê? Ele dá a ideia de movimento, de acontecimento, de desejo, mas o principal, você pode tirá-lo da frase e você vai perceber que a frase perde totalmente o sentido. Vamos ver esse primeiro exemplo que a gente já colocou aqui. Se eu tiro o verbo cair, as folhas no inverno, você já percebeu que perdeu o sentido a frase. Porque isso aqui, o caem, o verbo cair, ele é um verbo de ação. E se tem verbo de ação, o predicado é verbal. E o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo de ação. É a palavra mais importante do predicado. Olha outro exemplo. A sétima companhia, olha aí, ó, vai tirar boa nota, certeza que vai. Quem vai tirar boa nota? A sétima companhia. Então, a sétima companhia é o sujeito e tudo o que me resta é o predicado. Só que agora observa que eu tenho a presença de uma locução verbal. E a locução verbal são dois verbos, mas tem um valor de apenas um, certo? Agora eu vou identificar o tipo de predicado. Será que essa locução é um verbo de ação? Tira a locução da frase. A sétima companhia, boa nota. Você sente que está faltando alguma coisa, né? Pois é, porque essa locução, ela também funciona como verbo de ação, fazendo deste predicado um predicado verbal. E o núcleo do predicado verbal é toda a locução.
Agora, existe um segundo tipo de predicado, que é o chamado predicado nominal. E no predicado nominal, você vai sempre encontrar o verbo de ligação acompanhado de uma característica do sujeito. E essa característica eu chamo de predicativo do sujeito. E aquela dica: se no predicado verbal, se eu retiro o verbo, a frase perde o sentido, você vai ver que no predicado nominal, se você tirar o verbo, você consegue compreender a frase. Olha aí a número 3. Aquela rosa era linda. Tira o verbo. Aquela rosa, linda. Não deu para perceber que a frase ainda dá para entender? É para mostrar que esse verbo que está ligando a característica ao sujeito, o verbo de ligação, ele é um verbo vazio de significado, vazio de importância. Por isso que a gente faz esse teste só para checar se ele é verbo de ação ou verbo de ligação. Muito bem, então o que era linda? Aquela rosa é o sujeito, e tudo que me resta é o predicado. Ok, então eu já sei que o verbo ser, ele é um verbo de ligação e a característica linda se refere ao sujeito. Essa característica é o que eu chamo de predicativo do sujeito. Muito bem. E se eu tenho, olha lá, verbo de ligação, predicativo do sujeito, qual é o predicado que eu tenho? É o predicado nominal. E o núcleo do predicado nominal, não se engane, não é o verbo. O núcleo é o predicativo do sujeito. Muito bem? Vamos à última classificação, para que a gente faça o último exercício e encerremos essa aula. Meu filho nasceu feliz. Quem nasceu feliz? Meu filho. Então, meu filho é o sujeito e todo o restante é o meu predicado. Mas agora veja, você tem um verbo e você tem uma característica. Vamos falar da última classificação do predicado, que é o chamado predicado verbo nominal. E no predicado verbo nominal, o que que você vai encontrar? Qual é a estrutura? Você vai encontrar o verbo de ação acompanhado de um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Só que esse predicativo do objeto vocês só vão estudar no oitavo ano, então não se preocupa com ele agora, tá bom? Foca apenas no predicativo do sujeito, que é uma característica que está no predicado e ela se refere ao sujeito. Muito bem. Então, olha lá, nasceu. Epa, mas nasceu, ele é ou não é um verbo de ação? Ele é um verbo de ação, ok? E feliz não é a característica do filho? Então eu tenho o predicativo do sujeito. Olha aí a combinação. Verbo de ação mais predicativo do sujeito gerou o predicado verbo nominal. E os núcleos desse predicado? O próprio verbo e também o predicativo. Então, no predicado verbo nominal, você sempre encontra dois núcleos: o próprio verbo de ação e também o predicativo. E aí, ficou mais tranquilo agora esse entendimento? Vamos para o último exercício para a gente encerrar? Então, passei para a próxima tela. Nesse último exercício, então, você vai dar aquela pausa de novo no vídeo, vai fazer aí em casa, no seu caderno, e na sequência a gente vai fazer a resolução da atividade. Vamos nessa. Classifique o predicado. Então, a primeira coisa, separa sujeito de predicado. O show foi emocionante. O que foi emocionante? O show. Então, o show é o sujeito e tudo que me resta é o predicado. O foi é o verbo ser. E eu já sei que o verbo ser, ele é um verbo de ligação. E ele está ligando uma característica emocionante ao sujeito. Essa característica é o predicativo do sujeito. Logo, seguindo a nossa estrutura, o que eu tenho aqui é o predicado nominal. Letra B, Gustavo gosta de pipoca. Quem é que gosta de pipoca? Gustavo. Gustavo, sujeito, e tudo que me resta é o predicado. Olha lá, Gustavo de pipoca. Ficou estranho, né? Então, se eu retirei o verbo e a frase perdeu esse efeito, esse sentido, eu já sei que esse verbo é um verbo de
ação. E eu não tenho característica no predicado. Então, se eu tenho apenas o verbo de ação, esse predicado é o que eu chamo de predicado verbal. Muito bem. Letra C, Fernanda chegou cansada. Quem chegou cansada? Fernanda. Fernanda, o sujeito, e tudo que resta é o predicado. E o verbo chegar, ele é um verbo que indica movimento. Então, ele é um verbo de ação. Só que perceba que agora eu também tenho nesse predicado uma característica, uma qualidade da Fernanda, que ela está cansada. E essa característica é o predicativo do sujeito. E a combinação, verbo de ação com predicativo do sujeito, gera o predicado verbo nominal. E aí, está acertando? Espero que sim. É para arrasar na prova, hein? Mônica é muito comunicativa, letra D. Vejamos, quem é muito comunicativa? Mônica. Então, Mônica é o sujeito, tudo que restou é o meu predicado. Mais uma vez apareceu o verbo é. Você já sabe que ele é o verbo ser, e verbo ser é um verbo de ligação. E ele está ligando uma característica ao sujeito. Essa característica comunicativa é o que eu chamo de predicativo do sujeito. E a combinação verbo de ligação com predicativo do sujeito resulta no predicado nominal. Vamos à penúltima para a gente encerrar? Trovejou muito. Olha lá, trovejar é fenômeno da natureza. E fenômeno da natureza não é verbo de ação. É verbo de ação. É só você tirar o verbo e ver se a frase tem efeito. Tira o verbo, fica o quê? Muito. Muito o quê? Tá vendo? Então, ele é importante para a compreensão do predicado. E o verbo, que é um fenômeno da natureza, ele só pode ser verbo de ação. Então, isso aqui é um predicado verbal. E a última, Pedro estava furioso. Quem estava furioso? Pedro, que é o sujeito, estava furioso, é o meu predicado. E o estava, você já sabe que o verbo ser é um verbo de ligação e furioso é a característica do Pedro, né? Então ele é um predicativo do sujeito. Significa que este predicado é um predicado nominal. Pronto, encerramos aqui essa bateria de revisão. Eu espero que você arrase, que você detone nessa prova, e no próximo vídeo a gente vai encerrar falando de vozes verbais. É isso, prezado estudante, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!